Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma esplêndida, maravilhosa. E essa obra é acadêmica, para você que quer estudar a história de Israel em qualquer seminário, qualquer curso, um mestrado, um pós-doutorado, um doutorado, enfim. Uma pós-graduação, esse livro sempre os professores irão te pedir. A História de Israel, ou A História da Religião de Israel, de Georg Forrer. Georg Forrer. Ele já faleceu, ele não está mais vivo, né? E essa obra foi uma junção da academia, da a livraria, ou melhor, da editora Academia Cristã e da Paulus, tá? As duas se juntaram, inclusive tem várias obras que a Paulus e a Academia Cristã se juntaram, né? Uma parceria maravilhosa e trouxe aí várias obras, tem bastante obras de ambas, né? E essa é mais uma. Essa é mais uma obra esplêndida, maravilhosa. E quem foi Georg Forrer? Georg Forrer. Quem foi esse camarada? Deixa eu pegar aqui, ó. Ele já faleceu. Faz muitos anos que ele faleceu. Tá aqui, ó. Georg Forrer foi um renomado estudioso do Antigo Testamento. Ele nasceu em 6 de setembro de 1915, em Krefeld. Realizou seus estudos teológicos em Marburg e Bonn, recebendo os títulos de doutor em filosofia e doutor em teologia. Iniciou a carreira docente em Marburg em 1949 e de 1954 a 1962 ensinou teologia na Universidade de Viena. A partir de 62 assumiu a cátedra de Antigo Testamento na Faculdade de Teologia da Universidade de Friedrich Alexander, onde se aposentou em 79. Escreveu mais de 30 livros e 200 artigos abrangendo todo o campo de estudos dos estudos do Antigo Testamento. Ele faleceu em 4 de dezembro de 2002 e foi sepultado no cemitério Monte das Oliveiras. Então ele foi um erudito, tá? Em Antigo Testamento e deixou um legado maravilhoso e essa preciosidade, né, para nós, que é essa obra aqui, a história de Israel, ou melhor, a história da religião de Israel. É bom lembrar que quando você estuda a história de Israel, aquele que dizer que Israel era monoteísta é conversa fiada, né? Até o cativeiro babilônico, ou antes do cativeiro babilônico, a maioria do povo de Israel não era monoteísta. O povo era politeísta. O povo adorava vários deuses. Inclusive, está aí as escavações que mostram, né? A arqueologia, Baal, Asherá, né? Principalmente Baal e Asherá. Eram cultuados tanto no reino do norte como no reino do sul. Tanto em Samaria, né, Israel, 10 tribos, como em Judá, onde ficava o templo, né? E a capital, Jerusalém. Então isso aqui é interessante nós salientarmos, né? Aqui nós temos um índice geral. Eu não vou ler tudo, né? Porque é muito grande o índice, tá? Muito grande. Então você vê aqui, ó, abreviaturas, apresentação, introdução, o estudo da religião israelita e o propósitos e fontes. O livro é dividido em partes, né? A primeira parte, ele vai trabalhar a religião do período antigo. A religião do período antigo. Aí vem capítulos, né? O capítulo 1 é o fundo religioso. E aqui você vê, ó, o fundo religioso. Você pausa aí o vídeo, por gentileza, para vocês lerem. Aí você tem, ó, o substrato religioso e a religião das tribos nômades, a religião cananeia,
Vai falar da cidade de Ugarit, né, a cidade de Ur. A religião dos antigos israelitas na Palestina, tá? Esse é o capítulo 1, é o fundo religioso. Vocês pausam aí o vídeo para lerem, né? Para lerem, por gentileza. Continuando aqui, ó, você tem o capítulo 2, que é o javismo mosaico, a primeira influência. Aí você tem aqui, ó, tradições, eventos e figuras, o javismo mosaico, tá? Você tem um capítulo 3 aqui, que é o javismo na Palestina antes do Estado israelita, tá? Antes das 12 tribos, da nação de Israel. É o capítulo 3. Aí você tem um fundo histórico e religioso, né? O conflito entre o javismo e o nomadismo, o conflito entre o javismo e a religião cananeia, que influenciou muito Israel, né? Os deuses ali, tá? Então você pode pausar aí para vocês lerem, por gentileza. Ok? Aqui, ó. A religião israelita anterior ao Estado israelita. Aí, essa acabou a primeira parte. Vem a segunda parte, ele vai trabalhar sobre a religião da monarquia, dos reis. Capítulo 4 aqui, ó. Realeza, a segunda influência. Aí vem eventos e figuras. Vocês vão pausando para vocês lerem aqui os subtópicos, tá? A concepção religiosa e o significado da monarquia. Vocês estão vendo aí. Aí vem o capítulo 5, o javismo no período da monarquia. Aí você pega aqui, ó, os movimentos religiosos. Vocês leem aqui, ó, por gentileza. Yahvé e a esfera divina. Tá? Yahvé e a esfera terrena. Yahvé e a esfera terrena. É um livro suntuoso. Aqui você tem um culto. Tá? Os lugares de culto, ele vai dar show aqui. Vida e morte. Aí ele vem para o capítulo 6. Profecia, a terceira influência. Que ele vai falar sobre os profetas, né? Aí, a profecia no Antigo Oriente Médio, em Israel até o século IX a.C., tá? Vocês vão lendo aqui, vão pausando o vídeo para ler, por gentileza. Depois ele vai falar, ó, a profecia israelita nos séculos 8 e 7 a.C., que vai trabalhar os profetas maiores juntamente com os menores, né? Com os profetas pré-exílicos. Depois ele vai trabalhar aqui a abordagem da vida feita pelos grandes profetas. Aqui, ó. Ok? Aqui continua no capítulo 7. A teologia deuteronômica, consequência e quarta influência. Depois você vê desenvolvimentos religiosos, teologia e vida segundo os princípios deuteronômicos. Vocês estão vendo aqui, tá? Depois, a terceira parte, ele vai trabalhar a religião do período exílico. Capítulo 8. A religião do período exílico, a situação religiosa, quinta influência, profecia exílica, escatologia incipiente. Aí vai trabalhar Ezequiel, tá? O Deutero Isaías. É maravilhoso. A quarta parte, ele vai trabalhar a religião do período pós-exílico, tá? Depois do cativeiro, que é o capítulo 9, ó. Ele vai trabalhar o período pós-exílico,
primitivo, eventos e figuras, desenvolvimento da escatologia. Esses paus aí para vocês lerem, tá? A experiência messiânica. Capítulo 10, nós temos período pós-exílico, tardio, eventos, figuras e atitudes religiosas, objetos e conteúdos da fé. Aqui você tem no final bibliografia, índice de autores e índice dos textos bíblicos, tá? Então nós temos aí 4 partes e 10 capítulos, né? No total, onde ele trata sobre a religião de Israel, ok? As páginas, o total mesmo, deixa eu pegar aqui o total de páginas, são 542 páginas. 542 páginas, tá? Voltando aqui de novo. Olha só que maravilha. Deixa eu pegar uma parte aqui para nós lermos, né? Aqui é a parte 1. Vou pegar a parte 1 aqui, ó. A religião cananeia, tá? No 51. As páginas são amareladas, tá? As letras são grandes, maravilhoso, tá? A capa não é dura, mas é uma capa resistente. Aqui é a bibliografia, né? Olha o tanto de obra que o camarada consultou. A religião cananeia. Ele começa a falar de Ugarit, ou Garit, né? Dá uma travada aqui. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Voltamos. Que é o Ugarit e a religião cananeia. Ele começa a falar de Ugarit, tá? De um modo geral, a religião cananeia, até algumas décadas atrás, era considerada terra incógnita. Pode-se dizer que o pouco que se conhecia a respeito dela era principalmente informação de segunda mão. Podiam ser tiradas algumas conclusões de declarações do Antigo Testamento, provavelmente mais polêmicas que acuradas historicamente, dos textos de execração a egípcios, das cartas de Amarna e descrições fenícias tardias. Informações adicionais podiam ser encontradas em alguns escritos gregos ou em outros que escreveram na língua grega, sendo o mais importante deles Filo de Biblos, natural de Biblos, cerca de 64 a 141 d.C., estudioso fenício. Sabemos que porções de sua história da Fenícia foram usadas por Eusébio em sua Praeparatio evangélica. Segundo o próprio Filo, sua obra representa uma tradução de um escrito original de Sanchuniathon, antes da Guerra de Troia, isto é, no século VIII ou século XVI a.C., ou melhor, século XIV, né, antes de Cristo. Esse Sanchuniathon é mencionado em diversas fontes e, segundo Porfírio, numa nota citada também por Eusébio, ele era natural de Beirute, ao passo que outros o localizam em Tiro ou Sidom. Aí ele vai trabalhando aqui a questão, né, da religião de Ugarit. E aqui você tem as notas de rodapé, bastante notas de rodapé. Aqui ele continua falando, né, das características das religiões ou da religião cananeia. Olha aqui, ó. Certas características da religião cananeia poderiam ser obtidas de um novo estudo comparado das religiões semitas mais bem conhecidas,
Contudo, tal estudo está ainda por ser escrito. Os elementos comuns a essas religiões incluem os seguintes. Primeiro aqui, ó. Certo número de poderosos deuses antropomórficos, tá? Antropos, homem, morfia, forma, deuses em forma de homem, tá? Comumente não tão numerosos, cujas ações resultam da vontade de pessoal em vez de uma ideia abstrata. Segundo, divindades astrais, como Sol, Lua, né, Vênus, os planetas, né, como deuses principais, além de um deus da tempestade, pelo menos ocasionalmente encontrado, embora esse último não pertença ao primitivo panteão semita. Alguns estudiosos têm sugerido a possibilidade de um elevado deus, El, pai do deus, dos deuses, né? O deus que dirigia a Assembleia dos Deuses. E segundo a mitologia cananeia, ele era esposo de Asherá e Baal era o seu filho, tá? Que estava acima de outros deuses, mas essa suposição ainda necessita de investigação. Terceiro aqui, ó. Completa dependência dos deuses por parte do homem, pecaminosidade do homem e confiança humana na divina misericórdia. D. A ideia da justiça divina e o problema da Teodiceia, que é o mal. Pelo menos em Babilônia, ele coloca aqui em colchetes, né? Em parênteses. E. Ausência de misticismo devida ao realismo semita e um abismo entre o Deus e o homem, que é considerado insuperável. F. Originalmente parece ausência de mitos concernente aos deuses, visto que a mitologia babilônica está enraizada principalmente na mitologia suméria e a mitologia fenícia e ugarítica na mitologia hurrita. Então essas são as características, né, da religião cananeia. Aqui você tem, ó, sempre notas de rodapé. Infelizmente, muitas notas não foram traduzidas para o português, né? Mas é excelente, tá? Mas a maioria estão traduzidas, tá? Aqui você tem, ó, ele vai falar sobre as escavações arqueológicas feitas ali na Palestina, que descobriram muita coisa, tá? Aqui, ó, ele vai trabalhar os deuses cananeus. Os deuses cananeus. Olha só que maravilha. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá, papá. Ó, o primeiro deus que ele vai falar é El. El ocupa a posição mais importante, embora às vezes já pareça ser um deus otiossos, forçado um pouco para dentro do segundo plano. Ele permanece à frente dos deuses, como rei, e preside a divina assembleia, isto é, o círculo ou totalidade dos filhos de El. El é chamado de pai dos deuses, pai da humanidade e criador de todas as criaturas, isto é, ele é o criador e o pai dos deuses, de deuses e homens. Outras inscrições semitas do Ocidente também se referem a ele como o criador da terra. O título rei e o epíteto El Touro, porque um dos símbolos dele era o touro, tá? Indica o seu poder e domínio. Ele é também o eternamente sábio, o santo, e o que é amigo, El, o que tem sentimento. Sua habitação para onde se dirigem os deuses, quando querem pedir-lhe conselho, localiza-se na nascente dos dois rios, entre os leitos das duas profundezas. Tá? Você tem textos, né? Provavelmente isto não se refere às águas que estão abaixo da terra, mas à extremidade da terra, onde as águas que estão acima e abaixo da terra se encontram, e onde, no extremo da distância mítica,
o antigo Oriente Médio imaginava que se situava a montanha do mundo. Olha só. Depois você tem a Asherá aqui, ó. Asherá. Essa deusa foi muito cultuada em Israel, né? Tanto no norte como no sul. É a consorte de El. Né? Muitas inscrições tais ela como esposa, né? De El. Ela participa da dignidade dele. É adorada como criadora dos deuses. E pode interceder efetivamente diante de ela a favor dos outros. A pedido de Anat, por exemplo, ela intercede por Baal, que é seu filho, né? Embora ela também apareça como opositora de Baal. Ela se parece mais com uma matrona que passou da época da concepção e do parto do que com uma mulher cheia de vida e amorosa. Por causa da polaridade frequentemente encontrada na natureza dos deuses cananeus, isto não impede que ela seja pintada dando à luz e amamentando, desde que praticamente ela permanece muito mais no segundo plano. Baal ocupa uma posição proeminente. O termo é não só um nome como comum com o significado de senhor, senhor, amo, marido, né? Proprietário ou marido, como também um nome do Deus que deve ser identificado com Haddad, o Deus da tempestade, da chuva e da fertilidade. Por isso, frequentemente, ele é chamado de rio nuvem. O epiteto Alian designa-o de o poderoso ou o potente, o soberano. Mostra-se também o seu poder por meio do título Príncipe Baal, ou por meio da forma mais ampla, Príncipe e Senhor da Terra. Embora El seja chamado pai de Baal, Baal é considerado também como filho de Dagon, né, que era a principal divindade dos filisteus, né? Tais inconsistências sugerem o crescimento gradual do panteão. A habitação de Baal é o Monte Zapom. Inclusive tinha vários Baals. Cada cidade existia um Baal, né? Baal Zebub, Baal Zefon e por aí vai. Você vê muito isso no Antigo Testamento, né? Ao norte de Ugarit. Baal também é rei ou, mais precisamente, ele deve conquistar o seu reinado, assegurá-lo através da construção de um palácio-templo e defendê-lo do ataque de seus inimigos. Todavia, ele o perde apenas para ressurgir uma vez mais no fim como rei. Ao contrário de El, ele não é criador. Aqui você tem, ó, várias notas de rodapé, tá? Ele não é criador, vamos aqui, ó, o preservador da criação, o doador de toda a fertilidade e o representante da vegetação. Quando ele cai nas garras do Deus da morte, a natureza emurchece e cessa todo o crescimento, até o grito Baal Alian vive. O príncipe e o senhor da terra está aqui. Anuncie seu retorno e o renascimento da natureza. Aqui é no inverno, né? Então tudo tinha uma explicação, né, com a mitologia. Como muitas outras coisas da religião de Ugarit, é incerto se isso acontece anualmente de 7 em 7 anos ou intervalos irregulares. Aqui ele vai falar sobre a Nat, tá? Que é a irmã de Baal, tá? Aqui ele vai falar sobre Yan, que é um dos opositores, um dos dois opositores de Baal, que os deuses sempre tinham inimigos, né? Quanto maiores eles eram, mais poderosos também eles ficavam, mais inimigos eles tinham, tá? Aqui o deus Mot, ou morte, cujo domínio é a maturidade, a morte, a seca e o deserto. Ashtar, tá? Também foi adorado em Ugarit, embora os textos falem pouco dele. Depois que Baal é derrotado por Mot, ele é chamado de sucessor de Baal. Ashtar é chamado de sucessor de Baal, mas não está à altura da tarefa e deve renunciar a ela. Olha só. Depois você tem Astarte, que correspondente à deusa babilônica Ishtar, que é a principal deusa, né, do panteão babilônico.
e é mencionada frequentemente nos textos culturais e litúrgicos de Ugarit. Aí, e sempre nota de rodapé aqui embaixo, ó, bastante. Tá? Aqui vai falar, ó, sobre Dagon, tá? Que era metade peixe, metade humano, né? A sua figura. Dagon foi adorado na Mesopotâmia, tá? De Mari, e na Síria, no terceiro milênio em diante. Na Síria, pelo menos, foi considerado o deus do cereal e o doador da fertilidade. Você vê em Juízes 16, 23, 1 Samuel 5, de 2 a 5. E um selo fenício mostra uma face de um templo dedicado a ele perto do de Baal. A sua menção em textos cultuais e litúrgicos, a dedicação a ele de 2 estelas sacrificiais e o uso de seu nome como parte de nomes de pessoas. Ele foi adorado com muito zelo em Ugarit, ou Garit, né? Na Palestina, era deus principal da religião filisteia, com templos em Gaza. Você vê aqui, ó, o texto, e Asdod, bem como Alhures. Outro deus aqui, ó, Reshep, foi adorado do terceiro ou segundo milênio em diante, especialmente na região cananeia, mas também mais distante da Ásia Menor e Egito, bem como em Ugarit, como demonstra a sua presença em textos cultuais e litúrgicos e em nomes de pessoas, tá? Aqui, ó. Cadê? As divindades astrais incluem a deusa do sol, senhora Shapash, em Ugarit, como na antiga Arábia do Sul, o sol é considerado deusa, em outras religiões semitas é considerado deus, o deus da lua, Ierá, o iluminador dos céus, cujo matrimônio conical é recontado. Aí você vê, ele fala muita coisa aqui, né? Ele continua aqui, ó. Ele fala aqui, ó, havia também outras numerosas divindades, né? Que eram mais inferiores e eram menos proeminentes, né? Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Cadê? Deixa eu ver. Outros deuses. 64. Cadê? Olha tanto de notas de rodapé que ele te dá. Cadê? Divindade, Elion. Aqui ele fala sobre Moloque, ó. O termo Molec do Antigo Testamento, tá aqui os versículos, ó. Ocasionalmente o traduz por Moloque. Provavelmente se incluiria nessa categoria. Contudo, com base nas inscrições latinas e púnicas do norte da África, prefere interpretá-lo como termo para expressar o sacrifício de crianças em vez de nome divino. Isso significaria que o sacrifício de primogênitos tinha um lugar legítimo no javismo até a reforma deuteronomista. A expressão idiomática representando uma prostituta diante de Moloque, Levítico 25, capítulo 20, versículo 5, não se aplica a qualquer espécie de sacrifício. Por isso tem sido feito muitas objeções judiciosas a essa interpretação, embora elas não provem que a expressão seja o nome divino. O mais provável é que se trate da palavra Melec, rei, empregada como título e como outras palavras que pertencem ao vocabulário das religiões estrangeiras, vocalizada segundo o modelo de Bosset, que é vergonha. O deus a que se refere seria Ashtar, a quem se sacrificavam crianças, ou uma de suas manifestações locais. Então, meu irmão, então estou mostrando só uma parte do livro para você aqui. É muita coisa, para você que quer dar aula sobre o panteão cananeu, sobre os deuses, né? Que o povo de Israel
adorava, tá? Aqui você tem, ó, lendas e mitos cananeus, tá? Aqui ele vai falar, o mais extenso ciclo de mitos de Ugarit pertence a Baal. Baal tem uma prominência, assim como El tem uma proeminência muito grande, né? Na mitologia cananeia. Culto cananeu e vida religiosa, né? A religião cananeia influenciou muito, muito os israelitas, né? Tá? Que ele vai falar a religião dos antigos israelitas na Palestina, a ocupação e suas consequências, o encontro entre a religião nômade e a religião cananeia, a fusão, né, das duas. Aí aqui termina, ele vem um capítulo 2, né? Já avisa o mosaico, a primeira influência e por aí vai. Então ele vai trabalhando. Então ele é bem rigoroso, né? Mostrando fontes, você vê aqui o tempo todo, nota de rodapé, fontes, obras, outros escritores falando, comentando. É um livro, um material bem documentado, acadêmico, fácil de ler, não é difícil. Então, se você pensa em estudar a história de Israel, dar aula sobre a história de Israel, se você pensa em escrever uma monografia, ou fazer um trabalho de TCC, essa obra vai te ajudar bastante. É uma obra indicada em qualquer seminário que você faça sobre o Antigo Testamento, principalmente sobre religião, ou as religiões do Antigo Testamento, ou a história da religião de Israel. Esse livro tem que ser faz parte da cabeceira de qualquer estudioso que estude o Antigo Testamento. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, ok? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.